Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está encerrando esta carta aos crentes da igreja de Filipos. E ao encerrar, e ao fechar as cortinas desta carta, Paulo faz questão de considerar esses irmãos do ponto de vista prático da vida cristã. Se você observar os 3 primeiros capítulos que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, ele tem como um fundamento o ensino teológico, o ensino doutrinário, ensinando a igreja as bases da nossa fé e como nós devemos refutar qualquer ardilosidade, pensamentos contrários à doutrina de Cristo. Agora no capítulo 4, Paulo vai para a prática. Paulo agora vai tratar de elementos práticos da vida cristã. Paulo está interessado em levar algumas recomendações práticas para aqueles que de fato vivem sob a égide, ou seja, sob a palavra de Deus. E para isso, Paulo traz algumas exortações à igreja. É importante dizer que exortação muitas vezes tem uma forma de se ver de maneira deturpada, porque a impressão que as pessoas têm quando falamos sobre a palavra exortação, exortar alguém, parece que é puxar a orelha de alguém. Mas na verdade a palavra exortação significa aconselhar, significa orientar, significa recomendar à pessoa o caminho, os princípios que norteiam a palavra de Deus no coração de cada cristão. Então Paulo aqui vai ministrar algumas exortações à igreja. E ele começa falando primeiramente sobre uma exortação à edificação, em quem nós estamos edificados. E aí a gente pode olhar o capítulo 4, versículo 1. Observe o que diz o texto. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Irmãos, Paulo começa esse capítulo falando algo lindo a respeito desta igreja. Paulo amava a igreja dos filipenses, porque era uma igreja solidária, era uma igreja que cooperava com o ministério do apóstolo Paulo.
Era uma igreja que estava interessada realmente na expansão do evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Por isso, eles enviavam ofertas missionárias para que o avanço do evangelho fosse efetivo através do apóstolo Paulo. Então Paulo amava essa igreja. Por isso que ele usa expressões como amados, queridos. E ele tinha uma profunda saudade desta igreja, porque essa igreja exalava alegria. Mas aqui, irmãos, ele chama atenção para uma expressão que eu reputo ser muito importante para a nossa exposição desse texto. Ele usa a palavra minha coroa. Há duas expressões gregas para o termo coroa no Novo Testamento, de maneira mais clara. A primeira é a expressão diadema. E quando você encontrar essa expressão grega diadema em relação à coroa, está se referindo à coroa de realeza. Aquelas coroas que eram colocadas sobre os reis, as rainhas. Não é isso que o texto está falando. O texto está usando um outro termo grego, ele está usando o termo estéfanos. A palavra estéfanos tem a ver com aquela grinalda de folhas. Aquelas grinaldas de folhas que os atletas olímpicos que corriam e chegavam em primeiro lugar recebiam aquelas folhas, simbolizando que aquele corredor, aquele atleta foi o vencedor, ele conquistou o prêmio. O que Paulo está dizendo é que essa igreja foi conquistada por Cristo através da vida dele. E portanto, esta igreja era a coroa do seu ministério. Ele envidou todos os esforços por esta igreja. Ele foi as últimas consequências da proclamação do evangelho por esta igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele a plantou diante de tantas perseguições dos algozes religiosos da sua época. Então Paulo amava essa igreja e tinha essa igreja como um prêmio que Cristo tinha conquistado na cruz. E portanto ele, sendo instrumento de Deus na vida desses irmãos, ele fala claramente, declara que são amados, queridos, e eles são coroa do apóstolo Paulo. Após Paulo expor essa introdução, então ele dá a primeira exortação a essa igreja. E observe o que ele dá como exortação. Está exatamente no versículo 1 ainda, quando ele diz: sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A primeira exortação, a primeira recomendação que Paulo dá a esta igreja é que essa igreja precisava estar firme no Senhor. A palavra firme nesse texto dá a ideia de um termo militar, de alguém que vai para o fronte, de alguém que faz o enfrentamento contra os inimigos, de alguém que está diante dos seus inimigos e não retrocede, mas sim permanece firme e vai ao enfrentamento pelo poder e pela graça de Deus. O que esse texto está dizendo para nós é de que diante das lutas e dos enfrentamentos nós precisamos permanecer firmes. E quando Paulo fala sobre permanecer firme a esta igreja, ele tinha motivos para dizer isso. Primeiro, os perigos externos fora da igreja, que a própria igreja então enfrentava. Primeiro, os falsos mestres que questionavam a ação sacrificial de Cristo na cruz do Calvário e entendiam que a morte de Cristo na cruz do Calvário era algo insuficiente, portanto eles precisavam fazer uma espécie de retrocesso à lei mosaica. E o segundo eram os próprios romanos que perseguiam de maneira implacável, insofismável, inexorável a vida desses cristãos, por não se submeter a César. Então ele diz: diante das lutas externas e das lutas que vocês estão enfrentando, permaneçam firmes. E mais do que isso, não só lutas externas, como lutas também internas. Porque também ele fala sobre a desunião da igreja.
E que de alguma maneira essa desunião, a divisão que havia dentro da igreja, de lideranças, de partidarismo, ele se preocupava profundamente, porque ele amava essa igreja. Então ele diz: olha, vocês estão enfrentando lutas internas e lutas externas, portanto permaneçam firmes. Ora, meus irmãos, não é isso que nós enfrentamos nos dias de hoje também? Quantas perseguições àqueles que vivem pelo Evangelho e do Evangelho. Quantas perseguições a igreja tem enfrentado, tentando arranhar a identidade da igreja. Quanto nós não enfrentamos os problemas de ideologia de gênero dentro neste mundo que tem solapado e tem adentrado dentro da igreja, e a gente tem se acostumado com isso. Quanta retórica defendendo o aborto, quando nós, na verdade, devemos preservar e lutar pela vida segundo a palavra de Deus. Quanto nós estamos tão atacados por um relativismo que simplesmente olha a Bíblia simplesmente como algo que contém algumas expressões da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Quantos jovens estão sendo envolvidos por um pensamento filosófico, sociológico nas universidades, que tentam descredibilizar a fé cristã e, portanto, entram nesse relativismo e perdem a sua fé, e perdem a sua ousadia e a sua crença verdadeira de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, nós enfrentamos isso. Nós enfrentamos a corrupção em todos os poderes. Nós enfrentamos a pedofilia que tem adentrado os lares, não somente lares de pessoas que não conhecem a Deus, mas dentro da própria, os lares cristãos. Ora, meus irmãos, muitas vezes nós enfrentamos lutas dentro da própria igreja, com partidarismo, com divisionismo, com desejo muitas vezes de fragmentar a igreja. Se tem algo que nós devemos hoje relembrar daqui a alguns dias, que serão mais um período de adoração e de louvor a Deus, pelo dia da reforma, dia 31 de outubro de 1517, talvez a igreja precise reconsiderar algumas coisas e ter uma revelação, uma clareza bem definida quanto à necessidade de uma nova reforma protestante, onde toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra se volte verdadeiramente às Escrituras. Então, nesse tempo é um tempo de nós permanecermos firmes. É tempo de nós nos posicionarmos como família e permanecermos firmes e não abrirmos mão da verdade absoluta, porque se nós abrirmos mão, vai chegar um dia em que nós entraremos na mesma forma como a Europa hoje vive, como a América do Norte vive hoje, gélida, fria espiritualmente, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, sem a autoridade bíblica, porque enveredou exatamente pelo liberalismo teológico. Então, a exortação para a gente hoje é que nossas famílias precisam permanecer firmes. Segunda exortação que o apóstolo Paulo traz é uma exortação à unidade. Uma exortação à unidade. Ele vai recomendar aos irmãos a unidade. E aí o versículo 2 e 3 está aqui para a gente entender isso. Observe o que diz o versículo 2 e 3. A Evódia, rogo a Evódia e rogo a Síndique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui a palavra de Deus é uma exortação à unidade, ao corpo de Cristo. Por quê? Porque duas irmãs dessa igreja, Evódia e Síndique, duas líderes, duas mulheres de Deus, que tinham já os seus nomes escritos no livro da vida, estavam dividindo a igreja.
Um grupo caminhava com Evódia, outro grupo com Sintique. Isto aqui é uma palavra, é uma recomendação, e é interessante porque Paulo aqui, ele não é imperativo, eu mando que vocês resolvam essa situação, não. Paulo usa outra expressão, ele usa a expressão rogo. É um pedido que Paulo faz. É interessante porque essa palavra rogo, no original, é a expressão grega parakaleo. Essa palavra parakaleo é muito importante, porque nós encontramos em João capítulo 14, versículo 26. Em João capítulo 14, versículo 26, nós encontramos quando Jesus está ali trabalhando o coração dos seus discípulos para que ele mostrasse quem ele era e para onde ele estava indo. Então os discípulos já estavam com os corações turbados, os corações inquietos com relação a isso. Ele disse: olha, mas eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, vocês receberão o Consolador. Ele vai ensinar vocês, ele vai orientar vocês. Vocês sabem qual é a palavra consolador nesse texto de João capítulo 14, versículo 26? Parácletos, que é a mesma expressão parakaleo. Apenas um é substantivo, o outro é o verbo. Um é o consolador, paráclitos, e o rogar é o verbo parakaleo. Mas é interessante porque a gente pode pensar: mas pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar exatamente no que está escrito em Efésios capítulo 4. Quando Paulo fala sobre a unidade dos Efésios, ele usa a mesma expressão: eu rogo a vocês, meus irmãos amados, que vivam na unidade e no vínculo da paz de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Em nome do Espírito Santo, eu quero orientar vocês pelo Espírito Santo. Evódia, Sintique, eu quero mostrar a vocês a luz do Espírito Santo. Então eu estou pedindo a vocês que vocês reconsiderem, que vocês vivam juntas na caminhada, que vocês vivam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo coração na obra, porque vocês são cooperadoras na obra de Deus. E eu quero que vocês caminhem juntos, não de um para o outro, puxando sempre as razões e os seus guetos e as suas panelinhas. Isso serve para líder de grupo familiar, isso serve para líder de ministério, isso serve para líder de departamentos, isso serve para pastores, isso serve para presbíteros, isso serve para diáconos. E eu não estou falando de outras igrejas, eu estou falando até para a igreja presbiteriana de Manaus e a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Por quê, irmãos? Porque quando nós queremos fazer o nosso curral de ovelhas, quando nós queremos simplesmente envolvê-las com a nossa postura de liderança, e achamos que somos os donos, e não nos submetemos à autoridade espiritual constituída por Deus na igreja, isto é rebeldia. Tem muitos líderes que acham que simplesmente tem a autoridade sobre o seu grupo, sobre o seu ministério, e não tem prestação de contas nenhuma para a liderança constituída na igreja evangélica. Eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana de Manaus, porque cada liderança tem sua liberdade de desenvolver seus ministérios, mas isso não nos faz independentes, sem reconhecer a autoridade constituída por Deus, para que a liderança da igreja, quando der uma palavra de direção, a pessoa se submeta, não simplesmente porque gosta ou deixa de gostar de alguém, mas porque é aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos obedecer os nossos guias. O problema da igreja hoje é que ela tem uma crise de liderança, ela tem uma crise de autoridade. Há muitas pessoas que não submetem à autoridade espiritual, não submetem à autoridade espiritual de um líder de grupo, de um líder de ministério, um líder de departamento, não se submetem à autoridade de pastores. Tem muitas pessoas que falam dos seus pastores, depreciam os seus pastores, não prestigiam os seus pastores, não reconhecem os seus pastores.
Tem membros da igreja que apoiam mais outros pastores de outros lugares do que os seus próprios pastores que estão aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou muito bem resolvido nesta área, mas eu preciso falar para você. Sabe de uma coisa? Quem pastoreia a sua vida, a sua família, são os pastores dessa igreja. E muitas vezes a gente dá mais valor a outros pastores, com todo respeito aos pastores, do que os pastores dessa igreja, pastores de ministério de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos nessa igreja, de ministério nessa igreja. Tem muitas vezes gente que até simplesmente ignora, é indiferente à liderança pastoral. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você bater o catolé, quando você morrer, quem vai fazer o ofício fúnebre seu é um dos pastores dessa igreja. Está entendendo? Quando você estiver lá no hospital, capenga, reclamando, meu Deus, minha vida está acabada, e agora? Quem vai lá são seus pastores. Quando você estiver passando os momentos mais difíceis dentro da sua família, quem vai lá são seus pastores. Então, ame os seus pastores. Principalmente esses pastores dessa igreja, que não andam numa redoma de proteção de segurança, que não ficam se mostrando, querendo like em internet, que ao término de um culto você pode se aproximar e conversar com ele, porque ele está aqui no nosso meio. Esse modelo de Jesus é que nós precisamos entender. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são olhadas simplesmente pela fama, pela vida exitosa. E geralmente essas pessoas sempre olham por cima dos outros, estão sobre os outros. Mas o paradigma, o modelo de Jesus é completamente diferente. Em todos os ensinos que Jesus faz às multidões, Ele sempre está entre as multidões e não sobre as multidões. Então, líder se constitui autoridade espiritual quando você vê o seu líder no meio do povo, no meio das pessoas, no meio dos relacionamentos interpessoais. É isso que é importante nos dias de hoje. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse que nós devemos tomar muito cuidado, porque muitos dizem: eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. E Paulo termina dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Vem do Senhor. Então, Paulo aqui exorta essas duas irmãs à unidade. Tem muitas evódias e síndiques espalhados no mundo inteiro, no meio das igrejas. Eu não sei se você conhece a história de um personagem bíblico que está na terceira carta do apóstolo João. Ele fala sobre um homem chamado Diótrefes. Diótrefes, diz o texto, que ele gostava de exercer a primazia. E você sabe qual era o traço distintivo de Diótrefes? É que Diótrefes era um membro de uma igreja, ele era um líder na igreja, e ele impedia que as pessoas entrassem na igreja. Mas não só impedia que as pessoas entrassem na igreja, mas ele expulsava quem estava dentro da igreja. Vocês conhecem algum Diótrefes assim? Calma, eu vou explicar para você melhor. Tem gente que não gosta de pessoas novas na igreja. Tem gente que é capaz de chegar na igreja, e se a pessoa estiver sentada no lugar dele, ele fica parado esperando. Levanta, esse lugar é meu. Tem gente que
não só contente, não fica contente com pessoas que estão chegando na igreja, como tem gente que tem uma enorme facilidade de mandar embora as pessoas que estão dentro da igreja. Ele é capaz de mandar embora e nem se preocupar com a pessoa que foi embora. Isso é sério. Isso quebra a unidade, isso quebra os relacionamentos. Isso gera dor, feridas profundas no coração de pessoas. Mais interessante que no versículo 3 do capítulo 4, Paulo diz assim: olha, eu quero que você vá ajudar essas irmãs, auxilie-as. A gente não sabe com quem Paulo falou, se foi com relação a Epáfras, se foi Timóteo, a gente não sabe, mas ele pediu que um líder fosse para ministrar. Sabe, irmãos, é muito importante quando a gente perceber que há uma luta, uma dificuldade de alguém, e a gente está mais firme e entendendo o processo de lutas, muitas vezes no meio da igreja, e que gera dissensão ou alguma separação, a gente precisa então, como uma pessoa de bom senso, aproximar, ajudar na restauração de relacionamentos. A gente precisa auxiliar pessoas que estão sofrendo na restauração de relacionamentos. Mas há uma terceira exortação que me chama a atenção nesse texto, que está no versículo 4. Observe, vamos ler juntos esse texto que me chama a atenção, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos agora? 1, 2, 3, já, vamos lá? Alegrai-vos sempre aonde? Outra vez digo o quê? Impressionante Paulo falar isso. Ele agora dá uma exortação, ele recomenda àquela igreja a viver sob o espectro da alegria. Vivam a alegria. Agora é algo tão paradoxal, porque o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve essa carta de Roma preso. Como que alguém aprisionado, aguilhoado, alguém em cadeias, pode expressar alegria? E então ele escreve uma carta a essa igreja que é conhecida como a carta da alegria. 16 vezes aparece a palavra alegria nesse texto. Como que alguém pode falar dessa alegria? Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro é a palavra alegrai-vos. Quando Paulo fala alegrai-vos, ele está falando aqui de maneira imperativa. Vocês devem ser alegres. Vocês precisam serem alegres. E por quê, irmãos? Porque vocês foram alcançados pela graça de Deus. O Espírito Santo habita em você. Então não é estar alegre, é ser alegre. E por que nós somos alegres? Porque Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, Cristo nos justificou, Cristo nos reconciliou, e agora o nosso nome também está escrito no livro da vida. Aleluia! E o segundo ponto é que essa alegria que Paulo está falando não é uma alegria circunstancial. Estou bem de dinheiro, eu estou feliz. Estou sem dinheiro, eu estou infeliz. Eu estou com saúde, eu estou feliz. Estou passando por uma luta terrível com relação a uma enfermidade. Eu estou tão infeliz. Meus irmãos, não tem um ser humano na face da terra que não passe pelas vicissitudes, pelos problemas da vida. Não há uma pessoa na face da terra que não passe por lutas, por dificuldades, por enfermidades, por situações financeiras complicadas, com situações familiares, com problemas conjugais, com situações, alguma dessas situações, dessas aflições, dessas tribulações, dessas provações, a gente passa. Mas nós não somos felizes por causa disso, de ter ou não ter. Nós somos felizes porque Cristo nos alcançou. Então a nossa alegria não está embasada em circunstâncias.
Mas a nossa alegria é uma alegria ultra circunstancial. Apesar da minha luta, apesar do meu sofrimento, apesar do meu casamento, apesar da minha luta contra a enfermidade, apesar da minha luta financeira, apesar da enfermidade que solapa a minha vida o tempo todo, apesar de tudo isso, eu sou feliz, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Recomendo a vocês, sejam felizes. Meus irmãos, a coisa pior que tem é um crente que vive o tempo todo reclamando da vida. Um crente chato, que o tempo todo se lamenta, nunca está feliz, nunca se alegra, sempre bicudo, sempre enjoado. Meus irmãos, seja feliz. Você já é feliz, por que você vive desse jeito? Por quê, irmãos? Paulo continua dando exortações à igreja. E agora ele faz uma exortação no versículo 5, muito linda, que é a palavra moderação. Paulo exorta a igreja, eu recomendo que vocês sejam moderados. Ele diz assim no versículo de número 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja moderado, seja cordato. Paulo está dizendo aqui que a gente precisa ter mais moderação na nossa caminhada. Meus irmãos, isso é muito sério. Tem homem, tem marido que chega em casa, meus irmãos, é um dragão. O primeiro ser que sofre o enfrentamento de um homem furioso quando chega em casa é o cachorro. Dá uma patada e sai, ele cai. Ou seja, hoje o negócio não vai ser bom. Começa reclamando de tudo, dos filhos, da esposa, não sei o quê. Meu irmão, seja moderado. Seja moderado. Minha irmã, moderação. O tempo todo no ouvido do marido. Não tem que aguente. O cara não consegue respirar. Ele chegou em casa, tira o sapato. Ele está pensando em pegar aquela camisa. Lavou as mãos. Vai pegar um copo, deixa limpo. Vai pegar o copo para beber, coloca, não em cima da pia, lá guardado e limpo. Vai sentar para jantar. Ele quer comer com colher. Ela diz garfo. Meus irmãos, é difícil. É muito difícil. Mas eu preciso falar uma coisa aqui agora. Eu preciso falar. Eu quero falar agora também para os solteiros dessa igreja. Eu quero falar para vocês. Às vezes tem alguns rapazes, algumas moças, que vêm reclamar para mim: pastor, está chegando gavião evangélico na igreja. Eu não acredito numa coisa dessa. O que está acontecendo com os homens solteiros dessa igreja, que não tem um posicionamento de ir ao encontro de uma irmã abençoada e falar: vamos namorar? E as irmãs? Uma irmã chegou e disse assim: pastor,
tem irmãs que já não quer nada na planta, já quer o prédio pronto, o apartamento, tudo arrumado. Que é isso, meu irmão? Não estou entendendo. Olha, irmãos, tem irmãs nessa igreja, mulheres de Deus, pessoas de Deus, independentes, já está resolvido na vida, mas não tem um homem. Tem homem que está paquerando irmãs aqui na igreja já há 10 anos. Meu irmão, rapaz, não sei nem por que eu estou falando isso, que não tem nada a ver com a palavra agora. Eu acho que é o Espírito Santo que está falando agora. Acorda, meu irmão. Resolve esse negócio. Pastor, será que vai dar certo? Só vai dar certo se você for lá. E vá com autoridade espiritual. Eu estou aqui, em nome de Jesus. E é hoje. Terminando esse culto, eu quero ver aqui namoro acontecendo. Porque esse ano é ano de namoro, preparação para o noivado, e 2026 casamento a rodo nessa igreja. Ah, eita, olha aí todo mundo, olha aí. Isto posto, voltemos para a Bíblia. Moderação. Mas é interessante que esse texto, ele é fantástico. Por que ele é fantástico? Porque ele diz assim: perto está o Senhor. Paulo está falando de que moderação? Paulo está falando primeiramente de que o Senhor está perto de nós. Então, quando você for atacado de maneira injustificável e recheado de injustiça, exerça misericórdia. Porque o Senhor está com você. Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado. Se alguém tem exercido palavras terríveis contra você, não revide, seja moderado. Por quê, irmãos? Porque é o Senhor que vai defender a sua causa. Segundo, ele fala sobre perto está o Senhor, tem uma perspectiva escatológica nesse texto. Ou seja, você precisa viver uma vida moderada. Seja alguém temperante, alguém que vive uma vida equilibrada, uma vida tranquila, exercendo um sacerdócio abençoado dentro de casa, exercendo a vida cristã em equilíbrio, vivendo de relacionamentos saudáveis com pessoas, andando verdadeiramente como um cristão que não tem o que se vergonhar. Sabe por quê? Porque a volta do Senhor está próxima. E nós precisamos ser encontrados como pessoas moderadas. Jesus está voltando, meu irmão. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E um dos elementos fundamental para isso é a gente desenvolver esse fruto do Espírito, domínio próprio, moderação. Paulo continua ainda falando sobre essas recomendações, e ele termina essas recomendações falando sobre a oração e sobre a nossa mente. Primeiro ele fala sobre a oração no versículo de número 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é uma pessoa ansiosa? Alguém aqui, quem é ansioso, levanta a mão aí. Não levanta a mão não. O ansioso, ele tem uma característica. O problema está a 2.000 quilômetros, ele já está sofrendo. Então ele sofre antecipadamente por um problema que está se avizinhando, que está chegando, e ele já está sofrendo. Meu Deus, as unhas são todas cortadas, não tem nada que consiga mais, está tudo no toco, como diz o pessoal, sabe? É assim. Mas o pior de tudo do ansioso
é que ele fica sofrendo com coisas que ainda não aconteceram e talvez não vá acontecer. Aí no final ele diz: ufa. Aí ele então diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Coloca para Deus as tuas petições. Orem, supliquem com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a nossa compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, paz no coração, apazigua o teu coração. Ai, como vai ser minha casa? Como vai ser meu trabalho? Meu Deus, perdi meu emprego. Meu Deus, eu estou sem dinheiro. Meu Deus, meu filho não volta para o Senhor. Meu Deus, o meu marido, tem misericórdia dele. Meu Deus, a minha esposa, Senhor, cuida dela. Meu Deus, meu Deus. Apazigua o teu coração. Acalma. Acalma ele. Calma. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Então, nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Então nós temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, o nosso coração tem que estar apaziguado também. Se o nosso coração está apaziguado, por que você não se apazigua com o seu irmão? Quem não tem paz com seu irmão e não tem paz consigo mesmo, vive um tormento, porque ainda não conheceu verdadeiramente a paz de Cristo. Então a oração é o caminho, é a oração. E aí então ele completa tudo isso de recomendações no versículo 8. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ele está dizendo é que o nosso pensamento tem que ser preenchido com a mente de Cristo. Ele recomenda e ele exorta então a gente ter a mente de Cristo. Paulo diz aos Coríntios que nós devemos ter a mente de Cristo. Por quê? Porque a nossa mente precisa ser cativa pela mente de Jesus. A nossa grande batalha se dá aqui na mente. É aqui onde eu penso mal de alguém, é aqui onde eu falo mal de alguém, é aqui onde eu tenho vontade de matar alguém, é aqui onde eu tenho vontade de pegar um taco de beisebol e acertar a cabeça de alguém, é aqui que eu tenho vontade de fazer um monte de coisa terrível, é aqui que eu tenho vontade de ir para o caminho da perdição, para a carnalidade, é aqui na mente. E nós só podemos enfrentar isto quando a nossa mente é cativa pela mente de Cristo. E como isso acontece? Pela palavra de Deus. O problema é que tem muita gente que não lê a Bíblia. Na verdade, existe muita gente que ainda nunca leram a Bíblia inteira, que não ruminam, como diz o profeta Ezequiel, comer o rolo da palavra de Deus. Então, se nós queremos ter a mente de Cristo, nós precisamos nos envolver com a santa palavra de Deus. Ela tem que andar na nossa mente, no coração. Quando você estiver enfrentando uma luta espiritual, você tem que lembrar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você estiver indo pelos santos da terra, indo para lugares escusos, para a bebedeira, para a prostituição, para os vazios da vida, lembre-se do Salmo 139, para onde me ausentarei
habitarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se lá eu desço no mais profundo abismo, tu estás naquele lugar. Se eu tomo os lugares mais altos das asas da alvorada, lá tu estás comigo. Senhor, tu estás presente. E aí então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, porque certamente habitarei na casa do Senhor. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Quando estivermos enfrentando uma luta carnal, um desejo lascivo, nós temos que lembrar aquele texto de Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e são opostos entre si. Quando estivermos com um sentimento de fragilidade, é lembrarmos do salmista no Salmo 119, dizendo: foi-me bom passar pelas aflições, para que eu conhecesse os teus decretos. Quando eu estiver passando pela provação, eu tenho que lembrar de Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor deu àqueles que o amam. Isso tem que estar na minha mente, tem que estar no meu coração, porque tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for honesto, tudo que for moral, tudo que for espiritual, que ocupe a minha mente e a sua mente, em nome de Jesus. Paulo encerra, e ele conclui isso de maneira muito prática, no versículo de número 9, a conclusão dele é esta: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso que, irmãos, praticai, e o Deus da paz seja convosco. Meus irmãos, nessa noite, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos do Espírito de Deus, aquilo que ouvimos da sua palavra, aquilo que temos visto a manifestação do poder dele na nossa vida, vamos praticar isso, irmãos. Por quê? Porque o Deus da paz sempre será conosco. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus.